E agora saímos da órbita da fé e vamos para o ambiente da ciência. O Ministério da Saúde adiantou alguns detalhes do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, mas disse que o documento definitivo só poderá ser apresentado quando o Brasil tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. Após uma reunião hoje à tarde, o governo antecipou que campanha de imunização contra a Covid será feita em 4 fases, atendendo a grupos prioritários. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 só será apresentado quando o Brasil tiver uma vacina aprovada pela Anvisa. A informação foi dada em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira no Ministério da Saúde, em Brasília. Esse objetivo do plano, na verdade, é muito simples. Ele procura estabelecer as ações e as estratégias para a vacinação contra a Covid-19. Alguns detalhes do documento que estabelece as diretrizes da campanha de imunização contra a Covid já foram previstos, mas dependem da aprovação da vacina para serem validados. Isto porque detalhes técnicos sobre a vacina, como temperatura ou doses necessárias, fazem toda a diferença na logística e armazenamento do produto. É extremamente importante que entendamos de maneira bastante clara e definitiva de que nós só conseguiremos este objetivo quando efetivamente tivermos uma vacina registrada na Anvisa e que essa vacina, após ser registrada na Anvisa, ela apresente os estudos e dados de segurança e de eficácia. Em reunião nesta terça-feira, a Câmara Técnica do Ministério da Saúde discutiu estratégias e melhorias para cada um dos 10 eixos que balizam o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O documento está sendo preparado desde setembro pelo governo federal, em parceria com entidades médicas e sociedade civil. Mas como depende da aprovação de uma vacina, ainda não há data oficial para a apresentação. Hoje é um dia extremamente importante para o país, porque hoje a Câmara Técnica que lançamos em setembro, depois de aproximadamente 2 meses de trabalho, conseguiu, portanto, trazer os seus resultados dos diversos eixos do Plano Nacional de Operacionalização para Vacinação da Covid-19. Portanto, como nós começamos a dizer, a partir de hoje, o Brasil sim começa a pensar de maneira mais concreta sobre a vacinação para a Covid-19. Nesse estudo, estamos avaliando os possíveis grupos prioritários. Claro, o grupo prioritário do ponto de vista epidemiológico da Covid-19 são as pessoas com mais idade e com comorbidades, bem como os profissionais de saúde. Por quê? Porque esses profissionais têm maior exposição e são mais susceptíveis à transmissão da doença. E, portanto, os estudos que estão sendo realizados, avaliam essa possibilidade desses grupos como os grupos prioritários. Mas não apenas eles, também são prioridades a população indígena e a população privada de liberdade, quer adultos ou adolescentes. Apesar de termos os estudos epidemiológicos, é fundamental cruzarmos com os dados de eficácia e de segurança da vacina. Porque uma determinada vacina, ela pode ter sido testada apenas em uma determinada faixa etária. E, portanto, com isso, pode dificultar ou não atendermos os grupos que são prioritariamente definidos do ponto de vista epidemiológico. Por isso, na verdade, nós só podemos efetivamente concluirmos o plano de vacinação quando tivermos uma vacina que esteja registrada na Anvisa e que tenhamos, portanto, os estudos de eficácia e de segurança para os diversos grupos populacionais da população brasileira. Após a reunião da Câmara Técnica, o Ministério da Saúde informou que a vacinação deve ser feita em 4 fases. Primeiro, os profissionais da saúde e as pessoas com mais de 75 anos. Depois, os idosos de 60 a 74 anos. Na terceira fase, pessoas com comorbidades e, por fim, os servidores públicos. A expectativa é que a vacinação atinja mais de 109 milhões de pessoas. Não descarta nenhuma vacina. O que nós queremos é uma vacina que seja registrada na Anvisa e que mostre eficácia e segurança necessária para que a população brasileira precisa. De modo que não existe descarte, ou abandono, ou qualquer coisa que o valha para nenhuma vacina que se encontra em fase 3 no Brasil.
O governo brasileiro não tem preferência por nenhum laboratório. A nossa preocupação sempre é a eficácia e a segurança da vacina, desde que seja devidamente registrada na agência regulatória que é a Anvisa. Pela análise que nós estamos fazendo junto com as diversas farmacêuticas que produzem as vacinas, a nossa perspectiva é que tenhamos uma capacidade de vacinar a população brasileira a partir do primeiro trimestre de 2021. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, iniciou essa semana uma inspeção no laboratório chinês Sinovac. A previsão é encerrar essa etapa na sexta-feira. A viagem visa verificar as práticas de fabricação da vacina Coronavac. O Instituto Butantan de São Paulo é parceiro da empresa para produzir a vacina no Brasil.